Fala, Sérgio, você Fala, aqui. Manuel. Tudo bom, meu filho? Sérgio, tá chegando um feriado aí do Tiradentes. O que é isso, Sérgio? Cara, Tiradentes é um feriado muito importante para nós, mas é um feriado que começou não há muito tempo, né? Ele é um feriado da República, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas seria importante a gente salientar algumas coisas, né? Qual que é o contexto de tudo isso, né? O que estava acontecendo no Brasil? O Brasil estava no ciclo minerador, a gente estava extraindo ouro, Portugal estava tributando, né? Cobrando os impostos, e a gente está num período agora de 1789, que é quando começa essa Inconfidência Mineira, o Tiradentes, está no período do declínio, em que o ouro está rareando, está sumindo o ouro. E o que os caras vão fazer então? Portugal, ele queria ter o mesmo imposto do começo. E o imposto do começo era bem alto, porque era o quinto. Lembra 20%? Quem lembra um pouquinho da Inconfidência Mineira lembra disso. 20% de muito ouro é muito dinheiro. 20% de pouco ouro é pouco dinheiro. E o Portugal, então, inventou um novo imposto, chamava derrama. Se não der 100 arrobas de ouro, o que eles vão fazer? Eles vão pegar na casa das pessoas o que faltou. Sei lá, arrecadou de imposto naquele ano 40 arrobas de ouro. Faltou 60. A gente vai pegar na casa das pessoas. Só que Portugal ameaçava e nunca fazia. E chegou o momento que Portugal fez. Teve um terremoto em Lisboa. Esse terremoto agravou a situação financeira de Portugal e eles ameaçaram a derrama e falaram que iam fazer. Daí nisso, o Tiradentes, ele vai juntar pessoas ligadas à mineração em torno dele e ele vai fazer uma revolução, que a ideia era o quê? Emancipar Minas Gerais não fazer mais parte de Portugal nem do Brasil, e se tornar uma república, a República Mineira. E quando ele faz essa conspiração, vai ter um episódio lá de delação premiada, que a gente ouviu falar muito nos últimos tempos na política brasileira, que basicamente o que é a delação premiada? A delação premiada é a coroa, ela chegava e colocava ali quem poderia estar envolvido, chamava para uma conversa e falava, olha, está acontecendo alguma coisa aí em Minas Gerais. A gente não sabe o que é, mas a gente vai descobrir. E se a gente descobrir e for alguma traição, é crime de lesa pátria, pena de morte, né? E os caras que estavam envolvidos ali junto com o Tiradentes, o que eles fizeram? Delataram. A coroa falou, olha, a gente vai isentar vocês dos impostos, a gente vai atenuar a sua pena aí se você delatar o movimento. Daí delataram. Como o Tiradentes, ele era, digamos assim, pobre, o que vai acontecer? Ele vai ser enforcado, vai ser esquartejado, os membros deles vão ser cortados, ele vai ser enforcado na praça que hoje chama Tiradentes, que é a antiga Praça da Constituição. Interessante é isso, porque era uma praça que tinha uma estátua do Dom Pedro I, e daí virou a Praça Tiradentes depois. Ele é enforcado nessa praça, esquartejado, os pedaços dele são colocados em várias cidades, e a cabeça dele é exposta lá em Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Daí fica a cabeça dele lá, para a coroa mostrar assim, quem tenta trair a pátria, é esse o fim. Então o feriado é pelo Tiradentes. Só que o feriado não é o feriado daquela época, porque naquela época meio que passou batido. Apesar da coroa ter desfilado com o corpo do Tiradentes, colocado a cabeça e tudo mais, Tiradentes foi esquecido. Só que a República, ela vai trazer de volta o Tiradentes. Por quê? Imagina, o movimento republicano de 1860, 1889, República. Lá em 1860 começa o Clube Republicano e tudo mais. Só que eles não tinham herói. Quem que vai ser herói da República? Não tinha quem fosse herói. Daí eles escolheram, então, o Tiradentes. O Tiradentes era muito oportuno para ser herói. Por quê? Ele era um cara que lutou por independência, é um cara que lutou por república, foi enforcado pela família real portuguesa. A ideia de república era para derrubar quem? Dom Pedro II. Dom Pedro II é o quê? Família real portuguesa. O Tiradentes era uma figura histórica muito importante. Então foi resgatada a imagem do Tiradentes e logo que a República foi decretada, virou feriado nacional. Daí o 21, ele é o feriado nacional do Tiradentes. Tá bom, mas o vestibular, assim, ele fala sobre esse assunto? Vai cair? O que eu faço? Ô Rafa, cai sim, viu? Sabe por quê? Na mesma época, tinha um pintor chamado Pedro Américo. Ele era um pintor do Império. Ele era funcionário de Dom Pedro II. E quando virou república, ele ficou em maus lençóis, né? Ele era funcionário de Dom Pedro II. E ele resolve agradar a república. E ele vai criar um quadro do Tiradentes. E é interessante isso porque ninguém sabe como Tiradentes era. Nem o Pedro Américo, ele não viveu o mesmo tempo do Tiradentes. Só que ele vai desenhar o Tiradentes com os traços do que a Idade Moderna fez de Jesus. Olho claro,
cabelo comprido, barba. Ele cria para dar uma ideia de um Jesus cívico. Esse é o Jesus, é o Messias, é o Salvador, nos salvou da monarquia, nos salvou de tudo isso, lutou contra a família real, e ele faz um quadro em que o corpo de Tiradentes é representado, esquartejado, com a cara de Jesus, num altar de uma igreja, e o formato do corpo do Tiradentes parece o mapinha do Brasil. Ou seja, ele morreu pelo Brasil, ele morreu pela causa. E daí vai se criar todo um estereótipo em torno do Tiradentes. Então, o Tiradentes, o que o vestibular vai falar com você? Por que o Tiradentes na Inconfidência Mineira ele não foi tão ovacionado, não aparece tanto, e na República vai explodir a imagem de Tiradentes? E esse quadro que eu estou te falando, que vai aparecer depois para vocês aí, é o quadro que vai ser cobrado no vestibular, provavelmente. Eles vão colocar o quadro do Imperamérico e vão colocar ali alguma questão para você interpretar. E lembra que tem o mapa do Brasil, lembra que ele está esquartejado, lembra que ele lembra Jesus, Salvador. E, na verdade, não era para ele ter cabelão e nem barba. Por quê? Ele foi preso. Naquela época, o cara ia preso, ele pegava piolho, lende, um monte de coisa. Então tinha que raspar a barba, raspar o cabelo. Então ele estava careca e sem barba. E, gente, não era comum um militar ter barba também. Então ele era militar. Então agora, e é interessante essa questão, né? Eles usam como herói um alferes, e quem que vai declarar a nossa república? Um marechal. O vestibular faz essa ligação também. Por que o marechal não é o herói? Porque o marechal ele era monarquista, ele não era republicano, ele foi oportunista. Ele encontrou oportunidade ali. E é uma coisa que o vestibular trabalha também, Rafa. Com certeza aí aparece alguma questãozinha para vocês disso.